Oi pessoal, pastor Sérgio Bento, PS 82 português, PS 82 português. Antes de falar o que nós temos que falar a respeito dessa guerra de Israel, que começou no último sábado, eu gostaria de dar para você um pouco do meu pedigree. Porque você pode perguntar assim, quem é esse cara que está falando? Será que ele sabe o que ele está falando? Eu sou pastor desde 1994. Não obstante, eu fui pastor que é chamado, creio que aí no Brasil, pastor bivocacional, ou seja, eu estava ministrando, mas eu tinha um trabalho, tinha minhas empresas. E a igreja sempre fui pastor de igrejas pequenas. Eu não acredito muito nessa coisa de igreja grande. A gente pode falar a respeito disso depois. Mas nunca fui fã de igreja grande. Ainda que fui convidado para ser pastor de igrejas grandes, inclusive aí mesmo no Brasil. Eu não aceitei. Creio que o meu ministério é específico. E por isso que eu estou aqui hoje. Profissionalmente falando, eu fui e sou consultor de negócios, especificamente em relação à comercialização de tecnologia. Fui consultor exclusivo do maior sistema de saúde dos Estados Unidos. Quando eu digo consultor exclusivo, eu era a pessoa que cuidava de tudo que era relacionado com tecnologia, desenvolvimento de tecnologia em todos os hospitais desse sistema de saúde. Então eu trabalhava com os cientistas, com os doutores, com as enfermeiras e com o povo que trabalhava. Quem tivesse alguma ideia, nós víamos se era algo que era cientificamente comprovado para tratamento médico, como por exemplo câncer. A gente já encontrou a cura de câncer, ninguém quer saber. Okay? Câncer tem cura, mas ninguém quer saber. Eu também fui executivo de uma das maiores câmaras de comércio aqui nos Estados Unidos. E também fui administrador pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Minha responsabilidade era transição de tecnologias de laboratórios. Eu tinha acesso a todos os laboratórios militares aqui nos Estados Unidos e minha função então era trazer tecnologias desse laboratório para o mercado, mas também levar tecnologias do mercado para o Departamento de Defesa na questão das guerras no Iraque e Afeganistão. Então eu tenho alguma coisinha que dizer. Okay? Certamente eu tenho um bacharelado em teologia, tenho um mestrado em teologia, tenho um mestrado em administração de empresas também. Então eu não sou um pastor comum como a maioria dos pastores são. Graças a Deus que ele me deu a oportunidade de ter todas essas experiências, e isso com um propósito. E agora estamos vendo essa experiência voltando e poder ajudar, dar conselho, alertar as pessoas de todas essas coisas que estão acontecendo. Eu já tenho feito isso por anos e anos. E infelizmente a grande maioria das pessoas não põe atenção. Aí no Brasil diz que o povo é gado, mas deixa eu dizer uma coisa, o povo na igreja também é gado. Eu vou dar um alerta no final a respeito de você, membro de igreja, se a sua igreja presta ou não. Isso vai ser no final. Se eu me esquecer, deixa um comentário e aí eu volto e falo por quê. Porque você vai ter que tomar algumas decisões em relação à igreja que você atende. Mas isso que está acontecendo em Israel era de se esperar. Mas como tudo relacionado aos fins dos tempos, os cristãos, e eu nasci, quando eu nasci, meus pais já eram membros de uma igreja, a primeira igreja batista de São Caetano do Sul, em São Paulo. E desde que eu me entendo por gente, os cristãos, pastores, teólogos, vão empurrando as profecias e o fim dos tempos com a barriga. Na realidade, a maioria dos pastores nem tem o treinamento teológico necessário para estar no púlpito, muito menos falar dessas coisas. Outros pastores que têm um treinamento teológico, a única coisa que eles têm é o treinamento teológico baseado na tradição
que eles têm, seja batista, reformado, seja Assembleia de Deus ou luterano, o que for. Então eu quero falar de uma perspectiva que em inglês a gente diz assim, holistic, significando de uma maneira mais global. A gente vai olhar a Bíblia e aí a gente vai olhar então alguns aspectos dessas coisas que estão acontecendo em Israel. Novamente, a guerra começou no sábado passado. Foi um ataque surpresa para a maioria, mas não para todo mundo. De antemão, já deixo eu dizer aqui uma coisa para você. O sistema de defesa de Israel, e eu trabalhei com algumas coisas relacionadas em Israel, o sistema de defesa de Israel é supremo, é melhor do que os Estados Unidos, muito melhor. Porque, na realidade, nós aqui nos Estados Unidos trabalhamos muito de perto com os laboratórios de investigação, de pesquisa em Israel para o desenvolvimento das armas. O que acontece é que existe muita pesquisa e desenvolvimento de prototipo nos laboratórios de Israel. Aí então volta para ser produzido, fabricado no nosso complexo industrial militar aqui nos Estados Unidos. Então existe este vem e vai entre Estados Unidos e Israel em relação à inteligência, em relação a desenvolvimento de tecnologias militares. Então a produção de muita coisa é feita aqui nos Estados Unidos e muita coisa é feita lá também em Israel, mas muita coisa, maior porcentagem é feito aqui. Então o sistema de defesa de Israel, o sistema de inteligência de Israel é algo inacreditável. O que aconteceu? O que aconteceu é uma combinação de algumas coisas. Foi um trabalho interno. Ninguém vai falar isso, mas eu vou falar para você. Foi um trabalho interno, ok? Foi um trabalho de alguém dentro da defesa de Israel, combinado com a defesa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também não sabiam, os europeus também não sabiam. Ninguém sabia, ok? Então foi algo interno e muito possivelmente, Israel sofreu um cyber attack, um ataque cibernético, que cancelou a operação do sistema de defesa na fronteira por pelo menos 2 horas. Então, com a ajuda do Irã, Hamas, então pôde usar a estratégia que foi usada em 1973, porque exatamente em 1973, Yom Kippur, a guerra do Yom Kippur, Israel estava relaxado, estava celebrando o seu dia, o seu feriado, dia religioso, festivo, e pum, veio o ataque sobre Israel. Aconteceu exatamente a mesma coisa, mas dessa vez foi incrivelmente diferente, porque não foram vários estados, várias nações atacando Israel de uma maneira tradicional, uma maneira guerra formal. Foi um ataque terrorista, e sim, foi terrorista. Os vídeos que até mesmo os palestinos e Hamas está colocando no social media prova a precisão, o profissionalismo guerrilheiro e terrorístico que eles usaram. E eles não podem fazer isso por eles mesmos. Eles não têm a capacidade. Em Gaza não tem produção de armas, não tem nada disso. Bom, tem, mas não tem, né? Então, tem. Eles têm fábricas de bombas e essas coisas assim. Mas o que foi lançado, os mísseis que foram lançados contra Israel, tinha que ter sido mísseis de alta qualidade, de alta precisão. E isso somente pode ter vindo do exterior. E veio do exterior como? Com o apoio do Irã. A gente já sabe que muito míssil que foi usado veio da Coreia do Norte, veio de armas provistas ou dadas para a Ucrânia, e também quando o louco Biden deixou o Afeganistão, ele deixou para trás
um monte de arma, um monte de armamento, aviões, helicópteros, bomba, mísseis, metralhadora, e a gente já sabe, porque saiu aqui nos Estados Unidos, há reportes de que bombas, mísseis que foram deixados em Afeganistão foram usados nesse ataque. Aí então, o doido, vagabundo do Biden, basicamente dá 6 bilhões de dólares para o Irã. É para coisa humanitária, eles só podem usar para coisa humanitária. Por favor, criminoso. Se você for lá, se o governo do Rio de Janeiro for lá na Rocinha e falar assim, olha, aqui está R$1 milhão para vocês usarem para comprar medicamento e comida para as criancinhas que estão passando fome, ou o que seja, vocês acham que eles vão usar para isso? Por favor. Mas não somente o Biden, o burro vagabundo sem vergonha do Obama fez a mesma coisa. Okay? Então, os democratas aqui nos Estados Unidos são altamente corruptos. Teria que fazer 10 vídeos para explicar para vocês como a corrupção trabalha aqui nos Estados Unidos. Não obstante, várias coisas aconteceram. Deixa eu chamar a sua atenção para um vídeo que eu fiz a respeito dos sinais dos céus, sinais nos céus, com a Virgem, com o leão, e aí então o cometa Nishimura, vindo, passando por entre a cabeça, o rabo de leão, entrando na mulher desse lado direito, assim pelo peito, parece que parou um pouquinho, não parou, mas a impressão é que tinha parado aqui no peito dela um pouquinho, e saiu então pelo braço esquerdo. E ele saiu exatamente pelo lado esquerdo, aonde estavam alguns meteoros que se chamava, por exemplo, 666 e Prometheus, que é o próprio Satanás. Na mitologia grega a gente traduz como o próprio Satanás. O que passou então é que eu disse nesse vídeo que existe 2 possibilidades para esse Nishimura, esse cometa que foi descoberto nada mais em agosto desse ano. Nada mais em agosto. Uma era que Jesus está voltando e ele vai arrebatar a igreja. Mesmo porque na trajetória de Nishimura, ele ainda não chegou, mas ele vai chegar na arca. Ele vai chegar na arca. Nas constelações do céu. Então, a vinda de Jesus, o arrebatamento está às portas. Uma outra possibilidade, e ambas são possíveis ao mesmo tempo, é que Nishimura também significa um dragão vermelho, significa juízo. E a pergunta para nós que somos teólogos e trabalhamos com a profecia, e trabalhamos com astronomia, e trabalhamos com o estudo das constelações e tudo isso, a pergunta era um castigo sobre o mundo ou um castigo sobre quem? Okay? O fato da Virgem ter na mão esquerda uma espiga e milho, quando o milho está no campo, ele é duro. Okay? Ele é duro. E o milho é chamado, na Bíblia, é uma ilustração do povo de Israel, um povo duro. E Nishimura saiu exatamente pelo braço esquerdo, exatamente acima da mão da Virgem, da constelação Virgo, e aí então, por em cima dessa massa de trigo que ela tinha na mão. Então a possibilidade de juízo. Ninguém determinou naquele tempo que seria um juízo contra Israel. Okay? Não obstante, teve aquele sinal. E eu falei assim, e até mesmo na minha igreja eu falei assim, se preparem, porque algo grande vai passar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Algo vai acontecer. Não deu 3 semanas, talvez 4, 3 semanas. Explodiu a guerra. Explodiu a guerra em Israel. Mas que guerra é essa?
Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 83. Salmo 83 é o último salmo de Asaf. O último salmo de Asaf, que alguns de nós teólogos, consideramos este salmo uma profecia que não se cumpriu ainda. Que não se cumpriu. Então, eu gostaria de ler esse salmo e eu gostaria de explicar o que significa este salmo, e a gente vai então olhar uma outra profecia em Jeremias e vamos colocar essas duas coisas juntas para entender o que está acontecendo agora em Israel. Salmo 83. Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Cântico. Salmo de Asaf. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Madian, como fizeste com Cícera e com Jabim no ribeiro de Quisson. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zebe, e os seus príncipes como Zeba e como Salmuna. Eu quero enfocar nessas nações. São 10 nações. São 10 nações que se ajuntaram, fizeram uma aliança e foram em contra de Israel numa guerra. Se você olhar deste salmo para trás na história de Israel, não existe nenhum record, não existe nenhum recorde, acho que é essa palavra, não existe nada que diga que esta guerra aconteceu, que houve uma aliança de 10 nações e essa guerra aconteceu. Se você olhar para frente, também não existe a questão de 10 nações virem juntos em contra de Israel. Em 1973, eu creio que foram 6 nações. Então, se o Salmo 83 é uma profecia, e nós queremos que é uma profecia, ela não aconteceu ainda, ou pode estar acontecendo exatamente agora, diante dos nossos olhos. Então, quem são essas nações? Essas nações são, por exemplo, os Edomitas, ou seja, são as tendas de Edom, os Edomitas. Edomitas pode possivelmente ser todos os palestinos, ok? Então, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Quando nós dissemos 10 nações, não significa necessariamente que são 10 nações como países geograficamente localizados no Meio Oriente, mas são povos, ok? São povos. Então, os edomitas possivelmente são os refugiados da Palestina ou palestinos que vivem no Jordão, ok? Então, pode ser esses palestinos todos de uma maneira genérica que vivem na faixa de Gaza, ou pode ser também aqueles que vivem no Jordão. Os ismaelitas possivelmente é um grupo de pessoas que vive no noroeste da Arábia Saudita. Esse pessoal de Moabe e de Amon são os descendentes das filhas de Ló. Você lembra que Ló teve relações sexuais com as filhas? A mãe faleceu porque olhou para trás.
quando eles estavam sendo resgatados de Sodoma e Gomorra, e a mulher olhou para trás, virou estátua de sal, as filhas fizeram ele embriagaram o pai, tiveram relações sexuais com o pai, para o pai não ficar sem descendência, algo muito interessante. Não obstante, elas ficaram grávidas e, ao invés de ser uma bênção, que elas achavam que estava fazendo um favor para o pai, elas estavam amaldiçoando não somente o pai, mas o mundo. E esse Moabe e Amon são os filhos das filhas de Jó. E podem ser pessoas que estão no nordeste, que vivem no nordeste do Jordão, do país chamado Jordão, e novamente no noroeste da Arábia Saudita. Os agarenos possivelmente são outros filhos de Agar. E este grupo de pessoas estão localizados no norte do Egito. Gebal ou Gebal é possivelmente Líbano, toda aquela área do Líbano. Amalek é a região noroeste do Egito. Os Amalequitas é a região noroeste do Egito. Os filisteus, se lembra dos filisteus? Se lembra que o gigante Golias, com seus irmãos que também eram gigantes, eram todos filisteus? Pois é. Sabe quem são os filisteus? Hamas. Hamas é esse grupo, e de novo, Hamas é um grupo de pessoas que está dentro, basicamente, da faixa de Gaza, no sudoeste de Israel. E eles são este grupo de pessoas, de homens, que estão dentro da população genérica palestina. Então, o que acontece? Gaza é um gueto. É uma favelona. Ok? Falei mesmo, é favelona. Porque o que acontece é o seguinte. Em Gaza, eles pegam essa molecadinha inocente que nasce e eles treinam essa molecadinha que nasce para ser terrorista. Entende? Então, é importante que eles mantenham Gaza da maneira que está. Hamas é a principal razão porque os palestinos vivem na miséria que eles vivem. Okay? Só para você ter uma ideia, o pessoal do Hamas e os líderes do Hamas, os soldados, eles têm toda a proteção que eles precisam contra esses ataques de Israel. Mas o povo não. O povo fica na rua. O povo fica em casa. A bomba caiu, aí todo mundo está lá gritando e chorando. Oh, oh. E aí o que acontece? Por que o povo não se levanta em contra deles? Porque eles têm as armas e o povo não. Né? Então, os filisteus possivelmente são o Hamas. Aí então tem essa cidade, ou essa área geográfica chamada Tiro. Tiro possivelmente é Hezbollah. Hezbollah é um grupo de pessoas que estão localizadas ao norte de Israel, dentro do Líbano. Agora, se você acha que Hamas é perigoso, Hezbollah é pior. Hamas lançou mais de 5.000 mísseis em contra de Israel. Hezbollah tem mais de 130.000 mísseis. A tecnologia que eles têm é muitíssimo mais avançada do que foi dado a Hamas. O ataque de Hamas foi um ataque meio suicida. Eles quiseram causar dor, terror, mas eles atacaram Israel. E Israel não vai ficar quieto. Não pode. Então o que acontece? Você tem Hezbollah, que possivelmente é Tiro, que está dentro de Líbano. Então o que aconteceu sábado? Sábado começou o ataque pelo sul. Hoje é o quê? Terça-feira. E para eles lá já é quase quarta-feira. Terça-feira
já começou a ser lançados mísseis do sul do Líbano dentro de Israel, ou seja, norte de Israel. Para acabar aqui com a 10ª nação, ou seja, também a Síria, versículo 8, também a Síria se alia com eles. A Síria, ou a Síria, é possivelmente o país chamado Síria, que também é inimigo de Israel. Okay? Então, pode existir alguma variação dependendo da pesquisa que você faça sobre essas 10 nações. Por exemplo, alguns vão dizer que Edom está relacionado com Irã. Eu não creio neste caso. Eu vou explicar. Esta guerra é uma guerra anterior à guerra de Ezequiel 38 e 39. Deixa eu dizer para você de antemão. Essa guerra vai ser sanguinária. A gente já está vendo. Não sei se chegou aí no Brasil a notícia. Mas esses... Eu não vou chamar Hamas de animais. Não vou chamar Hamas de animais. Sabe por quê? Animal é bonzinho. Esses indivíduos não são animais. Eles são monstros. Eles são pessoas possuídas por demônios. O demônio do islamismo. Eles são demoníacos. Eles não são animais. Chamar ele de animais é injusto em contra dos animais. Eu amo animais. E animal é bonzinho. O animal só te ataca, na grande maioria das vezes, se você mexer com ele. Entende? É assim. E aí existe o caso lá do leão que está com fome, vai lá, mata a zebra e come. Ai não. Mas esses indivíduos não são animais, eles são monstros. São possessos por demônios. Ou altamente influenciados por demônios. Essa é a religião islâmica. Agora, a grande maioria dos islâmicos é gente boa. Eu conheço muito islâmico. Muita gente boa. Então, toda religião vai ter seus extremistas. Okay? Assim como o cristianismo tem muita gente boa e muita gente que vai para o inferno. Com os islâmicos. Okay? So, é o que é. Mas esse povo do Hamas são extremistas. Eles são como o ISIS. A estratégia de matar as pessoas é como o do ISIS. E a notícia que já saiu aqui, não sei se saiu no Brasil, é o seguinte. Eles capturaram 40 bebês. Decapitaram os bebês. E colocaram fogo nos pequenos corpos destes bebês. Isso não é gente. Isso não é gente buscando liberdade. Isso é um monstro. Eles são monstros. Então, eu espero que Israel acabe com todos eles. Com todos eles. Mas sabe de uma coisa? Israel vai ganhar esta guerra. Porque é a profecia. Quando Asaf fala com Deus neste salmo, o que ele está dizendo é o seguinte: estas 10 nações se levantam contra ti, Senhor. Não se cale. Faça algo. Faça algo como? Como o Senhor fez lá em Midian. Você pode pegar do versículo 9 ao versículo 11 e tem as referências no lado onde você pode ir, pelo menos na minha Bíblia tem, as referências do lado onde você pode ir para encontrar as histórias desses fatos, essas coisas que aconteceram no versículo 9, 10 e 11. O Senhor se levanta, não te cales, porque eles estão se levantando contra o Senhor. Se levantar contra o povo de Israel, assim como a igreja, e a igreja não é Israel, Israel não é a igreja. Mas neste caso específico, se levantar em contra do povo de Israel é se levantar contra Deus, Yahweh. E aí então o que acontece? Eles se levantaram contra Deus.
Asaf, então, fala assim, Senhor, não te cales. Versículo 1, ele fala assim, ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus, mas faz com eles como o Senhor fez lá em Madiam, como fizeste em Cícera, com Jabim, no ribeiro de Quisson, onde Deus destruiu os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. Vai lá na sua Bíblia e encontra essas histórias, são inacreditáveis. Asaf fala para Deus, Senhor, esta guerra não é de Israel. Esta guerra é tua. Então, se esta guerra em Israel é esta guerra do Salmo 83, tenha certeza, Israel vai ganhar esta guerra. E, muito possivelmente, existe uma possibilidade que Israel vai usar uma ou duas bombas atômicas. Talvez não seja necessário. Mas é possível que Israel use uma ou duas bombas atômicas. E o mundo vai ficar louco com Israel. Mas Israel mais que nunca vai se estabelecer como o líder do Oriente Médio. Aonde essas bombas vão ser usadas? Se eu fosse judeu agora, nas Forças Armadas de Israel, eu usaria as bombas em 2 lugares. E eu creio que eles estão considerando. Uma, em Gaza. O que para o mundo seria o genocídio dos palestinos. Mas sabe uma coisa? Todo esse mundo árabe, o povo está falando, ai, coitadinho dos palestinos. Ninguém está vendo como eles mataram as criancinhas, como eles mataram as mulheres, mataram os velhinhos. Ninguém está falando a respeito disso. Mas você sabia que de todos esses árabes, ninguém quer eles? Ninguém quer os palestinos. Eles são um problema. Então eu creio que Israel pode estar considerando um ataque nuclear na própria faixa de Gaza. 2, Teherã, capital do Irã. Capital do Irã. Poderia causar a Terceira Guerra Mundial, mas não vai causar. Não vai causar. Vai estabelecer Israel como a nação líder do Oriente Médio. Israel somente, uma outra razão para Israel usar bomba atômica é se eles forem, em inglês a gente diz overwhelmed. Ou seja, se os ataques do sul não param e eles não conseguem completamente controlar Hamas. A invasão por terra se faz completamente sanguinária, com muita morte de soldado israelita. E aí então, se Hezbollah decide do norte atacar Israel. Aí vai ser assim, vai ser tanto que eles não têm o que fazer, mas não ser usar bomba nuclear. Eu creio que os Estados Unidos se envolveria, mesmo porque o maior porta-aviões de guerra dos Estados Unidos já está chegando em Israel. Tem mais ou menos entre 150 a 200 aviões de guerra dentro deste porta-aviões. E é uma frota, ou seja, tem mais ou menos uns 30 navios. Então eles cuidariam de Hezbollah e no Líbano. E Israel cuidaria de Gaza e cuidaria de Teherã. Irã. Okay? Não vai acabar com o Irã. Irã vai se recuperar. Irã vai se recuperar com a ajuda da Rússia, da China, da Turquia. Okay? E aí então, tudo isso em uma preparação para a guerra de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Mas vamos voltar aqui no Salmo 83. Se este salmo é uma profecia, e eu creio que é, e esta guerra que está passando agora está relacionada a este Salmo 83, e existe esta possibilidade, Israel vai ganhar esta guerra. Então vamos lá em Jeremias capítulo 47, e vamos ler todo o capítulo 47, que diz assim, profecia a respeito dos filisteus. Olha o que diz. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus antes que Faraó atacasse Gaza. Interessante, né? Antes que Faraó atacasse Gaza. Gaza. Essa Gaza aí que você vê na televisão. Assim diz o Senhor. Eis que do norte
Se levantam as águas e se tornaram em torrente transbordante. Inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído dos cascos dos seus cavalos, ao barulho dos seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas, os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus. Uau! E olha, é interessante, porque está falando que esse ataque veio do norte, filisteu. Hamas está no sul, filisteu. Mas é possivelmente aquela aliança entre Hamas e Hezbollah, que então começa a atacar, como já começou a atacar Israel do sul e então do norte. Uma aliança é como um casamento. Hezbollah se está fazendo como os filisteus. Além de que é Tiro como uma situação geográfica. Por causa do dia, versículo 4, por causa do dia que vem para destruir os filisteus, para exterminar todo o resto, que poderia socorrer Tiro e Sidom. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. O povo de Gaza rapou a cabeça. Askelon, e se você olhar as notícias, e se você tem cable, alguma coisa assim, tenta olhar CNN em inglês aqui nos Estados Unidos e Fox News aqui nos Estados Unidos. E você vai olhar que essas cidades estão tudo sendo mencionadas. A guerra está lá. Em Askelon, o povo de Gaza raspou a cabeça. Askelon foi reduzida a silêncio com o resto do seu vale. Israel, a gente diz em inglês, vai level Gaza. Israel vai apachurrar, diremos em espanhol. Não está saindo em português. Vai make it flat. Like, o poder bélico de Israel vai destruir Gaza. Sabe que os palestinos, vou voltar no texto daqui a pouquinho, sabe que o povo de Hamas, que são palestinos, filisteus, sabe o que eles disseram hoje? Nós vamos somente negociar os reféns quando Israel parar de atacar a gente. What? O quê? Olha, é que eu sou crente. É que eu sou crente. E sou pastor, senão eu já ia falar um monte de besteira aqui. Que não tem palavra para descrever a audácia vagabunda, demoníaca, infernal desse povo. Mas Askelon foi reduzida a silêncio com o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? Põe atenção. Se você começar a ver um monte de palestino cortando a cabeça ou se cortando, Salmo 83 é a profecia se cumprindo, Jeremias 47 é a profecia se cumprindo. Põe atenção. Diz assim, versículo 6, Jeremias 47, 6. Ah, espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Askelon e contra a costa do mar. Os filisteus, Hamas e os palestinos serão arrasados, destruídos. Eles mataram quase 1.000 israelitas. 40 criancinhas decapitadas e seus corpos incendiados, queimados. Meninas, jovens, adolescentes, sendo torturada e sendo estuprada. Tudo isso está em vídeo. Criancinhas que os pais estão presos ou foram mortos, criancinhas de 4, 5, 6 anos de idade, são jogadas no meio das crianças palestinas para as crianças palestinas baterem nelas.
Isso é monstruoso, isso é demoníaco, isso é infernal. Eu gostaria que alguém fosse a esses caras e perguntasse assim: qual é a sua religião? O burro do presidente dos Estados Unidos, esse vagabundo sem vergonha do Biden, para não xingar de palavrão, deixou entrar aqui nos Estados Unidos mais de 7 milhões de pessoas pela fronteira do sul. Somente hoje, dia 10 de outubro de 2023, eles prenderam 300 terroristas. Hoje. 300 pessoas, 300 homens que estavam na lista de terrorista do FBI e da CIA. Hoje. Se crê que 1 milhão dessas pessoas vêm da China e do Oriente Médio. 1 milhão. E ninguém sabe onde essas pessoas estão. Então a guerra que está acontecendo em Israel afeta todo mundo porque é uma agenda. Aqui nos Estados Unidos se abriu as fronteiras e entraram o bom e o mal. O bom e o ruim. Em Washington, alguns políticos corruptos tiraram o presidente da Câmara dos Deputados e agora a Câmara dos Deputados está parada. Não pode tomar decisões até mesmo em relação à guerra. A gente teve a pandemia. Semana passada, a Rússia fez testes de 70% de destruição de um ataque nuclear. Isso foi na terça-feira, dia 3. No dia 4 de outubro desse ano, 2023, os Estados Unidos aqui fez um teste nacional, onde o celular de todo mundo tocou que nem louco. Computador, celular, televisão, rádio, tocou que nem louco. Aí então a guerra acontece. Aqui a gente nos Estados Unidos, muito crente é trouxa. Porque tem pastor que é trouxa. Eu sou pastor, eu posso falar deles. Você que não é pastor, fica quietinho, cala sua boca, não fala. Não levanta a mão sobre o ungido de Deus. Eu sou ungido de Deus por ser pastor e eu vou falar dos companheiros de púlpito que eu tenho. São homens que se alimentam a si mesmos. Aí no Brasil, como aqui. Conversei com alguns pastores a respeito de todas essas coisas. Eles não somente não têm a mínima ideia, eles não têm interesse em ter o entendimento dessas coisas, porque eles não querem, a gente diz em inglês, rock the boat. Ou seja, eles não querem balançar o barco. Eles querem que o barquinho da igreja vá bem, porque eles precisam do salário. Eles precisam do salário, do dinheiro. Ninguém quer falar a respeito. Então, eu e a minha igreja, nós estamos nos preparando. Se você viu o vídeo da minha pregação em espanhol de domingo passado, dia 8, creio que é 8 de outubro de 2023. Eu e minha igreja, a gente tem um plano. Aí no Brasil, antes de ir para o Brasil, esse próximo sábado, 14 de outubro de 2023, vai ser o grande eclipse aqui nos Estados Unidos. Em abril, 8 de abril de 2024, vai ser o terceiro grande eclipse. Então o primeiro foi 2017, então 2023 e 2024, que faz uma marca sobre os Estados Unidos, numa área chamada Pequeno Egito, e ao mesmo tempo faz a letra Aleph, que é a primeira letra do vocabulário hebraico, que significa touro, ox. Princípio. Princípio de quê? Então aqui nos Estados Unidos, para aqueles brasileiros que falam português, que tem brasileiro que já se esqueceu do português. Aqui as coisas vão feder. As coisas aqui vão feder. A coisa vai ficar feia por aqui. Ataques terroristas,
desastres naturais, o bicho vai estar solto. E não somente o bicho vai estar solto, Deus mesmo vai estar mandando castigos sobre os Estados Unidos. Vai acontecer. O crente aqui tem que estar preparado. Você aí no Brasil não vai passar pelas mesmas coisas que nós vamos passar por aqui. Nós vamos passar pelo que nós vamos passar, porque Estados Unidos abandonou a Deus há muito tempo atrás. Nunca foi uma nação cristã, mas abandonou de vez a Deus completamente. Mas aí então, é como o pessoal lá, os políticos do Irã, estavam gritando domingo mesmo, eles estavam gritando: morte a Israel, morte à América. Eles dizem que os Estados Unidos é o grande Satanás e Israel é o pequeno Satanás. Então eles vão querer ver atacar os Estados Unidos e eles vão atacar. Tem 1 milhão deles aqui, de chineses e árabes. Eles vão atacar. Que nem eles atacaram Israel, o sul de Israel. Os ataques vão ser ao redor do país. Você ataque mais ou menos suicida. Eles vão matar a gente, causar terror. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai matar o máximo deles possível. Se a gente vai morrer, a gente vai morrer lutando. No Brasil, vocês não vão acontecer, vocês não vão passar por isso. Porque o Brasil tá na cama com a Rússia. E a Rússia apoia o Irã. E o Brasil, ainda que iluminaram lá Brasília com as cores de Israel, não sei o quê, Brasil apoia Irã. Então, os terroristas islâmicos e o Irã não vão atacar o Brasil dessa maneira. O que vai acontecer é que os cristãos vão ser perseguidos. Os cristãos vão ser perseguidos. Aí vem aqui uma exortação para o crente no Brasil. Vá ao seu pastor e pergunta assim: pastor, independente da sua posição teológica a respeito do arrebatamento, se é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista ou no meio entre os dois, independente disso, independente que seja o fim dos dias, você chega para o seu pastor e fala assim: pastor, nossa igreja tem um plano, vamos chamar assim, um plano de desastre. Nossa igreja tem um plano. Eu tenho certeza que a grandiosíssima maioria das igrejas, não todas as igrejas no Brasil, não tem nenhum plano. Não, tem um plano sim. Tem um plano. Desculpa, tem um plano. O plano é assim: cada um por si, Deus por todos. Eu estou vendo o pastor aparecer e falar assim: vamos orar. Você já tinha que ter orado antes. Qual é a sua ação, meu irmão? Como você vai cuidar das ovelhas de Deus? Qual é o plano? Quando ferver a água, transbordar, quando explodir tudo, qual é o plano para a sua igreja? Aqui nos Estados Unidos, anos e anos atrás, a gente teve um furacão ali sobre Louisiana, New Orleans, Louisiana, um furacão chamado Katrina. Um furacão horrível. Horrível. Não sei se você já esteve em Louisiana, New Orleans, cidade muito interessante. Uma das melhores comidas nos Estados Unidos. Maravilhosa, comida maravilhosa. Mas uma cultura muito de trevas. E o que aconteceu é que, por alguma razão, Katrina bateu em New Orleans. Destruiu New Orleans. Destruiu metade de Louisiana, mais ou menos. Muita gente de Louisiana veio para o Texas. Eu conversei com várias pessoas. Eu ajudei várias pessoas. Através do trabalho, ajudei várias pessoas.
E eu encontrei muitos cristãos. E eu falei assim, e o que aconteceu com a sua igreja? Você era membro de uma igreja? Era membro de uma igreja. O que aconteceu com a sua igreja? Eles falaram, eu não sei. E o seu pastor? Eu não sei. E os irmãos das igrejas? Eu não sei. Eu falei assim, então, eles falaram assim, a gente só ia na igreja. Ninguém tinha um plano. Se você é membro de uma igreja que não tem um plano, você só vai lá e escuta aquelas pregações, oh, whatever, you know. Vai pro seu pastor e fala assim, pastor, independente da sua posição teológica a respeito de escatologia, nossa igreja tem um plano. Ou o plano é cada um por si, Deus por todos? Se seu pastor e a sua igreja não têm um plano, saia dessa igreja. Busque um pastor que cuida das ovelhas. E cuidar das ovelhas não é nada mais ir lá no púlpito todo domingo e pregar o evangelho. Não é isso. Não é isso. Antes da pandemia, foi 2020 eu acho, né? Em 2019, eu tive um sentimento muito forte. E eu cheguei para o meu povo na igreja e falei assim, irmãos, eu tenho um sentimento muito forte. Eu não sei se foi os tacos que eu comi durante a semana que está fazendo isso comigo, ou se é o Espírito Santo que está falando comigo. Mas eu tenho um sentimento muito forte. Que algo muito ruim vai acontecer. Então a gente tem que se preparar. E a gente se preparou. A minha igreja, todo mundo, que a gente é 100% dizimista. Eu falo a respeito do dízimo uma vez por ano, se é que eu falo. Se não derem dízimo, o problema é seu com Deus. Se precisar fechar a igreja, fecha a igreja porque não tem dinheiro para pagar a luz. Seu problema. Mas graças a Deus todo mundo é dizimista. Todo mundo participa. Todo mundo é dedicado. Somos todos pecadores. Aí o que aconteceu? Eles ouviram o pastor deles. A gente trabalhou nas nossas finanças, como família, como igreja. A gente comprou comida, comprou água, comprou remédio. A gente tomou suplementos, vitaminas naturais para levantar o nosso sistema imunológico. A gente fez um montão de coisa. Quando a pandemia bateu, não foi fácil. Mas nós estávamos bem. Nós estávamos bem. Teve 4 de nós que ficou doente. Inclusive a minha própria filha. E meu genro. E minha filha grávida. E eu me lembro que a gente teve que levar ela no hospital. E aí então, ela estava grávida. Meu primeiro neto. Aí o médico sai e ele fala assim, a gente vai ter que transportar ela para um hospital maior que está em Dallas. E ele falou assim para mim, para minha esposa e para o meu genro. Eu creio que é bom vocês entrarem lá e dar o seu adeus. Isso não é fácil para nenhum pai ouvir. Não obstante, nós fomos e nós não demos adeus. Nós oramos. Nós oramos. Minha filha foi para o hospital, ela saiu do hospital, veio para minha casa, meu genro ficou doente, foi para a casa dos pais dele. Mas eu cuidava dela aqui e cuidava dele lá. A mãe dele cuidou dele também. O pai dele estava muito doente no hospital, quase morrendo. Ele não podia fazer nada. Mas a mãe dele cuidou dele, eu ajudava lá e eu cuidava da minha filha aqui. Dias e noites sem dormir. Oração. Choro diante de Deus. Mas nós estávamos preparados. Nós estávamos preparados espiritualmente
psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, materialmente, nós estávamos preparados. Aí então Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Minha filha sarou, teve um nenê maravilhoso. É o netinho mais lindo do mundo. Então nós nos preparamos. Se nada acontecer, aleluia. Se algo não acontecer, aleluia. Se algo acontecer, ó Senhor, abençoa toda essa preparação que nós fizemos. Então aqui nos Estados Unidos nós vamos nos preparar de uma certa maneira. Aqueles que querem, quem não quer, vá às favas. Não tem tempo. Sabe aqueles filmes que tem aquela criancinha idiota? Aquela mulher toda emocional que chora alto e o homem que não é homem, que não tem espinha? E aí então no filme eles são a causa de todo mundo morrer? Eu não tenho tempo para esse tipo de gente. Não tenho tempo para esse tipo de gente. Então aqui, quem quiser se preparar, se prepara. Quem não quiser, sai do meio. Aí no Brasil você tem que ver como você tem que se preparar. A realidade brasileira é completamente diferente da minha realidade aqui. Mas você tem que se preparar. Primeiramente, antes de todas as coisas, esteja bem com Deus. Dia e noite, peça perdão pelos seus pecados. Se afaste do mundo, santifique a sua vida. Peça a Deus sabedoria, que Ele possa guiar os teus passos, os teus pensamentos. Não é necessário ficar estressado, não é necessário ficar cheio de ansiedade. Não. Isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Mesmo porque, ainda que nós passemos pelos princípios de dores, eu creio que a igreja vai ser arrebatada. E o pior não vai ser para nós. Por causa da graça e misericórdia de Cristo Jesus. Então você se aproxima de Deus, primeiramente. Se aproxima de Deus. Abraça o Filho. Beija com todo amor e carinho e submissão ao Filho. Beija os pés do Pai. Permite que o Espírito Santo te encha. Abraça o Espírito. Se entrega a Deus completamente. Isso é uma coisa que nós aqui temos que fazer e você aí pode fazer. As demais coisas da preparação que você tem que fazer, você tem que permitir que o Espírito Santo te guie. Então, irmãos, é muito possível que esta guerra que nós estamos vendo agora seja Salmos 83 e Jeremias 47, estas profecias se cumprirem. Novamente, esta guerra é a primeira guerra de duas. A segunda, que Israel não pode vencer a não ser pela graça e misericórdia de Deus, é a guerra de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Mas bem depois dessa guerra dos Salmos 83 e da profecia de Jeremias 47, a igreja será arrebatada. Nós não estaremos aqui para Ezequiel 38 e 39. Você pode discordar de mim. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz. Mas escreve o que eu estou dizendo. Eu oro por vocês. Oro por nós. Espero que você ore por nós aqui nos Estados Unidos. Eu mantenho você updated. E se a gente não se vê mais, porque algo aconteceu, eu espero ver você no céu. O Senhor vem. E Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Love and peace. Deus te abençoe. Até a próxima, ou até no céu.